Saudações, astroamigos, e sejam todos bem-vindos a mais uma live do Bate-Papo Astronômico. Bom, hoje é um dia especial porque ainda faz parte do mês da mulher e, como prometido, todos os dias, aliás, todos os domingos, trago aqui uma mulher que poderá conosco conversar e partilhar a sua experiência, não é, sobre a área da astronomia propriamente dita. Estou a falar de pessoas que partilham conosco alguma experiência, são pessoas que fazem e contribuem de algum modo para o desenvolvimento da astronomia e a divulgação científica. Bom, e para a nossa live de hoje, uau, eu trago uma pessoa muito especial. Hoje trago hoje a Raquel Nascimento. A Raquel Nascimento, que é a nossa amiga do Brasil, e ela vai conversar conosco, vai partilhar sua experiência de como é a sua história, não é? A sua história em astronomia e ciências espaciais. Ela que é doutoranda neste momento, ela é doutora, não é? Doutorada em astronomia e é doutoranda em astrofísica. Ela poderá partilhar melhor conosco, porque ela trabalha atualmente com núcleos ativos de galáxias. Bom, antes de mais nada, eu gostaria mesmo de compartilhar, gostaria mesmo de convidar a todos vocês a comentarem, gostaria de convidar a todos a fazerem questões, podem também colocar aqui algumas questões, comentários e tal, tudo isso para poder juntos fazer com que a live seja algo mais divertido. Bom, como vocês veem, meu nome é Edson Jackson e sou aqui o fundador do projeto Detetives do Cosmos. Não sou como fundador e também desenvolvo as atividades dia após dia. E, bom, eu acho que é tudo. Neste momento, aguardamos só por um minutinho pela nossa amiguinha, para que ela chegue. Já está por aqui. A Raquel Nascimento. Bom, enquanto isso, podem deixar os vossos comentários, podem deixar as vossas dúvidas. Só um minuto, vou tentar adicionar novamente aqui a Raquel. Bom, a Raquel já está aqui, ela está a ter algumas dificuldades de entrar na live. Bom, eu não sei como é que posso fazer aqui. Vamos ver. Vamos ver se ela consegue entrar agora. Agradecer que permanecessem aí por enquanto. Enquanto isso, vou aqui tentar adicionar ela novamente. A Raquel neste momento está a ter algumas dificuldades de aderir ao nosso WhatsApp, mas vamos lá.
E eu estou mesmo aqui por causa da hora, o horário combinado, e parece que, deixa eu tentar aqui, a Raquel Nascimento está a ter algumas dificuldades e isso não é nada bom. Bom, vamos a isso. Deixem os vossos comentários, deixem alguma sugestão para as próximas lives. Temos também o Facebook, aproveite essa oportunidade para poder se inscrever no canal e também seguir a página no Facebook, Detetives do Cosmos, mesmo nome. E aproveitem também, não só seguir a página no Facebook, Detetives do Cosmos. Enquanto isso, vou tentando aqui ajustar o pequeno erro que tenho. Eu não sei se é um erro meu, mas vou tentar ajustar aqui. Para o próximo domingo também já temos uma convidada que vai conversar conosco e partilhar a sua experiência. É alguém também que tem contribuído muito para a astronomia. Não consigo escrever aqui, não sei o que está acontecendo. Bom, eu acho que é por causa do tempo, nós podemos... vamos lá. Deixem um comentário enquanto isso. Não consigo escrever aqui. Não sei o que está acontecendo. Está meio complicado. Segundo a Raquel Nascimento, está aqui a dar o erro e vamos tentar novamente. Vamos tentar, não, nada de desistir. Tentar aqui fazer mais uma fotografia para a Raquel Nascimento. Bom, já temos alguns comentários aqui do nosso amigo do Brasil, Lisindo Roberto. Bom dia, companheiro. Bom dia, Lisindo. O Lisindo é um grande amigo que tem nos ajudado tanto, tem apoiado muito o projeto Detetives do Cosmos. Apesar de estar distante, nós estamos ligados, estamos unidos pela mesma razão, a astronomia e a divulgação científica. Obrigado, amigo Lizinho. Obrigado por compartilhar a sua experiência conosco também, por apoiar. O seu apoio é muito importante para nós. E muito obrigado, Lizinho. Muito obrigado. E ele diz parabéns pela iniciativa. Obrigado. Esperamos que a nossa convidada consiga aderir aqui à live agora mesmo. Caso não, vamos ter que começar uma outra live novamente. Muito obrigado. E temos também... já temos a nossa convidada, Raquel Nascimento. Ela já está aqui, ela conseguiu aderir à live. Bom, finalmente. Bom, eu gostaria de dizer que temos mais lives, né, para o próximo mês. E ainda para este mês, ainda resta um domingo que nós temos uma live já agendada para o próximo domingo e vamos tentar levar isso mais a sério, em que para cada domingo nós vamos organizar uma live e para o próximo mês já temos um cronograma já realizar, um cronograma em que já temos várias atividades por realizar. Bom, eu vou chamar aqui a Raquel Nascimento, que vai entrar e vai fazer uma breve apresentação conosco. Olá,
Olá, pessoal, bom dia. Bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí em Moçambique. Meu nome é Raquel, como o Edson já adiantou. E é um prazer estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha carreira. Podem fazer perguntas. Bom, Raquel Nascimento, é um prazer tê-la aqui no canal. Um prazer enorme. Gostaria que fizesse uma breve apresentação. Eu fiz uma pequena apresentação sua aqui, mas talvez eu acabei confusionando as coisas. Mas gostaria que fizesse uma breve introdução sua. Tá, Joia, vocês estão me ouvindo bem? Acredito que sim, né? Microfone. Tá me ouvindo bem? Pode fazer uma breve apresentação? Uma breve apresentação sua? Posso sim. Então, meu nome é Raquel, né? Eu tenho 34 anos. Sou formada em Física, né? Tenho graduação em Física, mestrado em Física e doutorado em Astronomia graduação e mestrado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, aqui no Brasil. E eu tenho um doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Mais especificamente pelo Observatório do Valongo. E o doutorado em Astronomia. Então, eu sou mãe de um menino de 2 anos e meio, né? O nome dele é Felipe. E atualmente eu faço pós-doutorado aqui no Laboratório Nacional de Astrofísica, que é localizado no sul de Minas Gerais, na cidade de Itajubá. Então, atualmente eu tenho trabalhado com 2 linhas de pesquisa, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, se tiver oportunidade, que são aglomerados de galáxias, grupos e aglomerados de galáxias, tentando entender como é que o ambiente afeta as propriedades das galáxias, e também trabalho com fontes que são conhecidas como núcleo ativo, ou seja, são as galáxias que têm um buraco negro, por exemplo, que é bem famoso, né, e acredito que todo mundo saiba, ou tenha escutado pelo menos uma vez na vida o que seja um buraco negro. Então, eu estou trabalhando com essas fontes e, assim, tem sido um desafio, né, porque a área é muito ampla, tem bastante coisa já publicada. Não é a área do meu doutorado, né, mas é uma área que eu tenho gostado muito de me dedicar, né, estou trabalhando com fontes que são... tem um jato que foi recém-lançado do núcleo. E, assim, eu acho que eu fiz uma introdução muito grande, mas é isso. Então, se você estiver... ficou claro mais ou menos a minha formação? Fez confusão quando você me apresentou ou foi isso mesmo? Uau, interessante, interessante. Gostei da breve introdução. Parabéns. Uma mulher que é a área de astronomia. Não é assim que eu faço seguir essa área da astronomia ou ciências espaciais. Ainda sendo mulher, há muito. Eu sei que existe algum estigma, algum preconceito, só por ser mulher. Imagina ainda sendo uma mulher negra, que ainda faz a diferença. Uau, meus parabéns, Raquel. Obrigada. Bom, eu gostaria de saber como é que inicia a sua paixão ou seu envolvimento pela astronomia. Então, nossa, quando a gente combinou, né, de fazer essa live, passou um filme na cabeça, porque, como você mesmo falou, sendo mulher negra, né, e eu acredito que muitos conhecem, eu sou de Ilhéus, no interior da Bahia, Nordeste, e o Nordeste é a Bahia especificamente é um estado que tem 80% da população negra. Então, assim, negra e humilde, né? Então, de classe baixa. Então, sempre foi um desafio para mim. Assim, logo quando eu era pequena, acho que eu tinha uns 5 anos, eu lembro de uma cena muito legal, assim, me vem à cabeça que eu estava conversando com a minha mãe, estava sentada na escada de casa, com a cabeça no colo dela, eu vi uma estrela cadente e eu fiquei fascinada. Eu falei, olha que coisa linda. Eu acho que eu disse que eu queria saber mais sobre aquilo. Eu acredito que eu não tenha falado que eu queria estudar, porque na época eu não sei, né? A gente não sabe com 4 anos que quer estudar tal coisa, né? Mas eu falei isso. E ao longo da minha vida, eu sempre estudei em escola pública. A maioria das pessoas aqui no Brasil sabe que a escola pública ela tem um ensino muito precário. E eu não fui estimulada, assim, a gostar de estudar. Eu gostava porque a minha mãe tinha um método que era muito, assim, particular dela, né, que se a gente chegasse com notas muito boas, assim, tipo 9, ela dizia que era mais a minha obrigação. Então isso sempre me estimulou a trazer notas boas para que eu pudesse receber um elogio. Então, assim, sempre foi difícil, até chegar um dia que eu estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu consegui uma bolsa do governo
do governo da Bahia, né, que chama iniciação, para participar de um projeto chamado Iniciação Científica Júnior. Até então eu era estudante regular normal, né, de escola pública, tirava as minhas notas, sempre gostava de ficar na média, não queria ficar abaixo da média, mas assim, gostava muito de matemática e física. Não tinha um conteúdo muito vasto, porque aqui, infelizmente, o conteúdo de física ainda é muito defasado, então eu me achava super boa. Apesar de estar assim no nicho, né, de pessoas que não tinham conhecimento total de física, eu me achava muito boa. E eu tive essa sorte, eu digo que foi sorte mesmo, e que mudou minha vida, ter sido selecionada para participar desse programa de Iniciação Científica Júnior. Eu estava com 16 para 17 anos, então eu não tinha muitas perspectivas, né, porque eu sou a quarta de 8 filhos. Então nós estávamos assim, minha mãe, ela me criou para que a gente pudesse ir para o mercado de trabalho, né, para a gente poder ter um bom emprego razoável dentro daquilo que nos era permitido estar, né, porque como a gente sabe, né, que aqui no nosso país, e acredito que em outros países também, que tem a questão muito forte do racismo, o racismo ele é estrutural, então não é que alguém te diz que você não é para estar ali, mas o próprio negro entende que aquele não é o lugar dele. Então, para mim, eu não via muitas opções, né? Então, para mim, a mãe também não tinha muitas opções. Assim, eu tive uma outra sorte de ter uma universidade estadual na minha cidade. Então, eu não tive necessidade de ir para uma outra cidade poder estudar. Tipo, na capital tem a UFBA, né, que é a Universidade Federal da Bahia. Só que, assim, eu tenho parentes lá, mas a gente sabe que demanda muito gasto. É necessário que a família tenha um capital para poder investir em você. E a minha família não tinha. Eu só era mais uma entre 8, né? Então, a minha mãe estava dedicada a dar um ensino para todo mundo, de qualidade, dar comida, dar uma casa, né, dar condições. Minha mãe e meu pai, né? Dar condições para a gente sobreviver, mas até então ela estimulava a gente estudar, né, fazer ensino médio, mas não tinha ainda aquela ideia de que eu iria fazer uma universidade. Então, o fato de eu ter selecionado nesse programa, que a gente chama de STER Júnior, né, Iniciação Científica Júnior, abriu meus olhos. Assim, eu lembro que eu não gostei de nenhuma das áreas que me ofereceram. Tinha biologia, tinha vários ramos da biologia, porque lá na Universidade Estadual de Santa Cruz ele tem um campo muito forte de biologia, desde a parte genética, a parte dos animais, bichos do sol. Então, o pró-reitor passou por vários campos da biologia e eu não gostei de nenhum. Eu fui a última, e aí eu soltei a palavra assim, que eu acredito que teria sido chave, né? E por coincidência, o pró-reitor, ele conhecia as pessoas que trabalhavam no laboratório de astrofísica. Aí ele perguntou, Raquel, o que você gosta de fazer? O que você gosta? O que você quer fazer? Aí eu falei, olha, eu gosto do céu, gosto de matemática, gosto de física. Ele falou, já sei o lugar que eu vou te levar. Aí eles me levaram no laboratório de astrofísica. E lá estava o professor André Ribeiro e a professora Jaqueline. Nossa, assim, eu fiquei encantada com a forma que eles falavam do céu. Então, assim, eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Então, assim, eles me deram a oportunidade e eu abracei. Mas é claro que foi assim, foi uma exceção. Eu vejo como a minha história, assim, a minha captura, né? Assim, foi uma exceção. Porque foi as coisas cooperando para que eu pudesse fazer astronomia. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu ficava super encantada, a minha vida inteira eu ficava super encantada pelas caixas de supermercado, porque eu amava ver elas digitando naquela maquininha, sabe, contando os números. E aí eu vejo, né, como a sociedade nos limita, porque isso já era algo que deveria ter sido estimulado em mim, que era o gosto pela ciência, o gosto de estar fazendo trabalhos, né, no computador, trabalhando com essas coisas, trabalhando com números. E para mim o que eu achava que era o máximo era, por exemplo, ser caixa de supermercado. Não que seja um trabalho indigno, pelo contrário, é um trabalho nobre. Mas ali eu não ia usar todo o meu potencial. Então, assim, eu vejo como foi assim, incrível, né? Eu até estava falando eu também dou suporte. Quando você quiser que eu pare, tu fala, tá? Porque eu falo demais. Eu estava dando, assim, participando de observação, né? Que aqui, como o pós-doc do LNA, a gente tem que dedicar 30% do nosso tempo para o Instituto. E aí eles separaram a gente para dar suporte para o telescópio SOAR, que é um telescópio de 4,1 metros localizado no Chile, que o Brasil gerencia. Então eu estava participando de observação e quem estava lá foi um dos professores que me ajudou nesse caminho. Né? Então, assim, me emociono, porque eu acredito que se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu não estaria na astronomia, sem sombra de dúvida. Eu estaria fazendo qualquer uma outra coisa, não estaria, assim,
trabalhando com aquilo que eu gosto, e não teria mudado a minha vida, a história da minha família, de uma certa forma, porque depois que eu entrei na universidade pública, outros entraram também. Eu tenho uma irmã mais velha que fez uma faculdade particular, né, que ela já trabalhava, começou a trabalhar muito cedo, mas não era a minha realidade, sabe? Eu acredito que se eu tivesse que trabalhar, dificilmente eu iria fazer a universidade. E aí eu consegui fazer a universidade pública e abrir caminhos para minha outra irmã, por exemplo, que está terminando o doutorado. Eu tive mais 2 irmãs que entraram na universidade também, então eu vejo como o fato de eu não ter desistido, né, estimulou até a minha própria família a também tentar na acadêmica. Então é isso. Não sei se eu respondi o que você queria. Uau, muito, muito interessante. E assim, na sua família você é a única pessoa que esteja realmente envolvida com astronomia? Sim, eu sou a única da minha família. E então, por enquanto, né? Talvez eu traga meu filho. Ok, tudo bem. E quais são os desafios que enfrentou, assim, por ser uma mulher, ou melhor, por ser uma mulher e não só por ser uma mulher negra, quais são os desafios que enfrentou para poder estar onde está atualmente? Nossa, assim, foram muitos desafios, porque assim, eu falei que eu consegui entrar no C-Júnior, né? E eu passei 1 ano fazendo pesquisa em astronomia. Então, nada me garantia que eu iria entrar na universidade. Porque logo depois que eu terminasse o ensino médio, eu teria que fazer um vestibular normal e passar, concorrer com ampla concorrência com todo mundo. Então, eu teria que me dedicar por fora, né, correr atrás do prejuízo, fazer o que tivesse que fazer para poder passar no vestibular. E até então, isso era uma realidade muito distante para mim. Nossa, eu chorava, eu ficava desesperada, porque eu não achava que eu teria condições de passar. Porque lembro que no ensino médio, no 3º ano, eu fiquei doente e eu perdi 1 mês e foi a única vez que eu fui para recuperação. Mas a gente ouvia direto da professora de que a gente não iria passar na universidade. Então eu não vou ensinar esse conteúdo para você porque vocês não vão passar. Tipo assim, né? E falava isso na nossa cara, na sala de aula. Então diziam que ela era uma pessoa muito difícil de lidar, mas hoje eu vejo como ela foi cruel. Porque como é que você tira a oportunidade de adolescentes, né, que estão começando a sua vida? E eu acredito que tenha sido porque nós éramos da escola pública e pobres de periferia. Se fosse, por exemplo, a escola particular, eu jamais falaria isso, porque a gente conhecia alguns alunos que estavam na escola particular, ela dava o conteúdo inteiro. Ela chegou para dizer, não, química inorgânica não cai no vestibular. E era o que mais caía. Estrutura do carbono, a gente nem estudou isso porque ela simplesmente optou por não dar. Porque a gente não ia absorver e porque não ia cair no vestibular. Então, assim, foi sempre muito difícil. Por mais que eu morei, né, a minha vida toda, até os 25 anos na Bahia, lá a gente sofre muito, por mais que tenha assim, 80% da população tem muito racismo estrutural. As pessoas reproduzem muito racismo. Hoje, eu lembro que há 2 anos atrás, antes da pandemia, a gente participou de uma conferência que era a Primavera das Mulheres, e eu lembro de uma fala clássica de uma menina, né, porque eu tinha comentado que a gente era racista. Eu falei, eu era racista, porque eu dizia que, assim, se eu conseguir, os outros podem conseguir também. Ele não consegue porque ele não quer, porque não se esforçou. Coisas que depois, na universidade, assim, conversando e questionando sobre o racismo estrutural, eu fui entender. E ela falou, não, Raquel, você não é racista, você reproduzia o racismo estrutural. Então, assim, as pessoas são muito, na rua, criticam muito, falam assim, a gente usa termos pejorativos. Então, eu sempre estive embebida nesse ambiente. Então, eu não sei distinguir o que era racismo ou o que era por eu ser mulher. Então, sempre teve essas 2 questões que foram muito intrínsecas. Então, assim, eu lembro que eu passei no vestibular, porque uma professora muito querida, a Alejandra, ela dedicou o verão inteiro para me tirar assim, as dúvidas, para, sabe, me explicar física. E assim, nossa, eu sou muito grata também, porque assim, as minhas amigas passavam para mim o conteúdo de literatura que elas conseguiam fazer, podiam pagar um cursinho, não podia. Então tinha que estar por conta própria e torcer para que o que caísse na prova era o que eu sabia. E aí, assim, teve muitos desafios, muitos, depois que eu entrei na universidade também, por ser de classe média baixa, né? A gente não tinha muito dinheiro para passagem, não tinha dinheiro para alimentação. Eu lembro que no primeiro semestre eu fui para a final em todas as matérias e um professor até falou assim, olha, Raquel,
Eu falei, professor, agora que eu estou entendendo o conteúdo, porque isso é muito difícil, né? A gente sabe que o curso de física é um curso difícil, ainda mais pra gente que veio de escola pública muito defasada. Eu lembro que a gente teve o primeiro ano de física e teve o terceiro ano de física. Eu não teve nada do segundo ano, porque eu não tinha professor. E mesmo no terceiro ano a gente chegou, tipo, o professor chegou nos 2 últimos trimestres, né? Então, assim, a gente não tinha conteúdo, a gente não tinha. E aí o professor, no primeiro semestre da graduação, eu toda empolgada, porque eu estava conseguindo subir a minha média, falei para ele, professor, eu tô aprendendo, acho que eu vou conseguir passar na matéria. Ele falou, Raquel, nem que você estude todos os dias, você vai conseguir passar. Eu chorava, Edson, de uma forma, assim, quando eu ia estudar, desesperadora. Eu não sei se ele falou isso não sei por que ele falou isso, mas eu acredito que, assim, a mulher, ela tem que estar em onde ela estiver, mas ela tem que ser tratada com respeito, né? Sabendo que ela é uma mulher. Ninguém está querendo que a gente seja vista como homem, pelo contrário. Eu não sei se ele falaria isso para um homem, mas falou para mim. Eu acredito que eu tenha quase entrado em depressão. Né? Então, assim, foi bem difícil. Eu estudei muito. Fui para a final, como eu falei, fui para a final em todas, mas sabe, agarrando o osso, quando você vai para a final, mas porque você estudou e deu todo o seu sangue, a última gota do seu sangue, então foi assim. E no final eu não passei, mas eu conversei com... Você ia falar alguma coisa? Não, continua. Tá. Aí, então, assim, a gente tinha eu tive muita sorte, né? Eu sei que muitas pessoas criticam muito o governo do PT aqui no Brasil, mas eu tive muita sorte de entrar na universidade no período do Lula, que foi um governo que deu bastante bolsas, foi um governo que estimulou bastante a ciência no nosso país, a pesquisa, implementou a política de cotas. Eu não entrei pela política de cotas, mas eu fui beneficiada por exemplo, pelo programa de permanência do estudante na universidade. Então, eles nos davam uma quantia de, por exemplo, R$130, 135, que era pouco para a época, pra hoje, mas na época era muito. E aí eu conseguia pagar passagem, conseguia tirar xerox. Então, nesse ambiente, a gente também tinha, né, algumas palestras, algumas mesas redondas de discussão. Foi onde eu contei sobre a questão desse professor. E aí foi que uma das moças, né, conversou com ele, né, falou, não, Raquel, isso não se faz, isso não tá certo. Né? Eu acredito que tenha sido também por ser, não sei se foi racismo, não acredito que tenha sido, mas foram muitas dificuldades. O primeiro semestre foi o mais difícil, depois com o tempo eu consegui, né, levando as coisas. E assim, uma coisa que eu vejo hoje é que as pessoas escondem a nossa cor, né? Então, assim, parece, por eu já estar no topo da carreira, né? Eu ainda não sou concursada, mas estou no topo da carreira. Depois do doutorado, você não tem mais o que fazer para ter títulos, né? Você sempre vai ser doutor. O máximo que você pode alcançar é título de doutor. Então, eu já tenho um doutorado. Hoje eu sou pós-doutora, mas não tenho que concorrer por um título de pós-doutorado, né? Então, é mais como se fosse uma especialização. E, assim, como eu já estou no topo, parece que as pessoas não veem minha cor e aí não discutem sobre questões raciais. Então, assim, hoje eu vejo que existem, né, nos concursos, as pessoas olham para a gente e já não dão nada, então a gente precisa começar a falar para poder, para as pessoas conseguirem, sei lá, acreditar no nosso potencial. E é isso. Então, assim, a gente sabe que existe muito. No meu ambiente de trabalho, eu já não vejo racismo, mas a gente também não discute sobre racismo. E eu acredito que para a gente melhorar o que a gente vive, a nossa sociedade hoje, para as próximas gerações, a gente precisa discutir sobre essas coisas também. Inclusive, ser mulher na astronomia, ter filhos. Eu tive muita sorte. Né? Eu tenho um filho, eu tive filho durante o pós-doc, no segundo ano do pós-doc. Então, eu estou num ambiente muito, muito tranquilo, né? Porque hoje em dia a gente tem direito à licença maternidade, mas é uma rotina insana, é uma rotina muito pesada. A sociedade ainda penaliza muito a mulher por conta disso, né? Eu demorei para poder ter filho, só não abri mão de ter filho porque eu queria muito. Mas se a gente for pensar, ser mulher na academia tendo filhos é muito difícil. Então, muito, isso é verdade. Bom, uma das coisas que eu pude observar é que você é uma mulher que lutou e foi atrás das coisas, certo? Foi atrás dos seus objetivos. Num mundo onde talvez nem sequer acreditava que podia ser possível realizar os seus objetivos. Sim, bom, exatamente. E isso serve como inspiração
é também encorajador para outras mulheres que se encontram em alguns países também que nos assistem. E olha só, algo tão incrível e tão engraçado, em alguns países, como Moçambique, nós não temos cá cursos relacionados à astronomia. Não, isso tem sido mais difícil. Imagina alguém que sonha em cursar astronomia num país onde não existem cursos relacionados a ciências espaciais. Muito difícil. Imagina que sendo ainda uma mulher, mais difícil ainda, percebe? Então, para o nosso país existem jovens, claro, que se interessam em ciências espaciais, mulheres também que se interessam em ciências espaciais, e em Moçambique só temos uma mulher que está formada nessa área de astronomia, que é astrofísica, né? Ela é uma astrofísica. Então, única mulher, imagina para o país inteiro, única mulher, ela é sobrecarregada de tanto trabalho. Já esteve aqui numa das lives, primeira live deste mês, a doutora Dinelsa Machaei, e segundo ela, não é tão fácil trabalhar sendo única mulher nessa área, e é muita sobrecarga e também não é fácil, porque algumas mulheres são desencorajadas, algumas mulheres acreditam que não é possível conseguirem realizar os seus sonhos. E algumas ainda que sonham em astronomia acham que é coisa do outro mundo. Percebe? Sim. Então, a sua experiência é muito importante e para nós que estamos nesse caso a caminho, que estamos a olhar e sonhamos também em um dia poder. Eu disse pelo WhatsApp que gostaria algum dia de chegar ao seu nível. Porque nós quando olhamos, parece algo impossível para nós. Mas impossível não é, nós sabemos que não é impossível, mas olhando para a questão do o indivíduo que está numa família, uma família humilde, uma família sem muitas condições, olhando para fazer um mestrado, alguma especialização fora em astronomia, torna muito difícil, percebe? Então, eu gostaria mesmo de parabenizá-la por tudo, parabenizá-la por estar até aqui onde está. Nossa, obrigada. Né? E assim, eu vejo o trabalho de vocês como pioneiros, né? Então, provavelmente, assim, eu quero que sim, né? Que vocês consigam modificar isso para a geração de vocês, para a sua geração, mas com certeza para as próximas gerações vai ser muito mais simples, é mais fácil, né? Então, eu lembro que quando eu estava no comecinho, eu tinha essa impressão de que era impossível. Só que, assim, eu mirei no André, né? Eu falei, eu quero seguir mais ou menos o que ele seguiu, o que ele fez, porque ninguém me falava que você tinha fazer graduação em física, depois a gente não tinha astronomia também, a gente tinha graduação em física, né? Então você tem que fazer graduação em física, né? Depois mestrado em astronomia, depois doutorado em astronomia, então assim, ninguém tinha falado isso pra gente, mas no decorrer do processo eu fui fazendo. Então eu acredito que assim, a gente tem essa motivação por gostar da coisa, né? Mas também tem que ter um movimento no sentido de querer implantar e de poder e conseguir implantar, né? Por exemplo, falar para as autoridades, né, para os governos, que também tem pessoas interessadas em fazer isso e que tecnologia faz parte do desenvolvimento do país. Então, assim, a gente fala muito em astronomia, a gente fala que é legal estudar o céu, que é importante, mas a astronomia também impulsiona a tecnologia. Então, o país é beneficiado. Então, porque se a gente usa tecnologia de ponta, CCDs de última geração, né, tem toda a questão da ótica que é desenvolvida por um telescópio. Então, se essa nação ela tem esse conhecimento teórico, com certeza isso vai trazer impactos significativos para a tecnologia do país. Então, não é perda de investimento, pelo contrário, é investimento para que o país cresça. Né? Isso leva tempo. Né? Isso leva tempo. Hoje, infelizmente, nós estamos passando por um período de sucateamento da ciência, mas a gente tem uma parcela muito grande da população, né, que já está lutando, que está buscando e está fazendo manifestação, fazendo petições para que a gente possa estar lembrando ao governo que fazer ciência é importante. Né? Então, eu acredito que o trabalho de vocês vai ser muito importante para as gerações futuras. Né? Eu sei que e o que você já está fazendo, né? Trazendo essa divulgação de ciência, né? Mostrando para as pessoas que é possível fazer esses trabalhos, né? Fazer astronomia de uma forma leve. Pode fazer astronomia também de forma amadora, né? Que é pegar seu telescópio e olhar o céu, tentar estudar pelos softwares que a gente já tem hoje, como Starlight, né? Acho que Stellarium, né? Então é possível,
né? Agora talvez não seja possível fazer uma pesquisa assim muito complicada, porque não tem recursos, mas é possível, vocês já estão começando, eu acho que é isso que é o ponto legal, né? De você estar mostrando para as pessoas que dá para a gente estudar o céu, dá para a gente fazer aquilo que a gente gosta, porque de fato também não tinha isso. Né? E com o tempo as coisas foram, né, sequenciadas. Então, assim, você mais para frente vão abrir um curso de física ou de astronomia, né? E aí depois, não sei se tem curso de astronomia já em Moçambique, né? Então depois vai abrir o mestrado. Então, curso de astronomia em Moçambique, curso de astronomia em Moçambique não existe, apenas de física. Então eu fiz curso de física, então nossa realidade assim é um pouco parecida, porque lá na UESC não tem astronomia. A gente tem que fazer o curso de física, e aí a nossa iniciação, a nossa pesquisa particular, assim, por trás, né, pode ser desenvolvida na área de astronomia, mas o conteúdo que a gente tem é um conteúdo puramente físico. E aí tem uma ou outra matéria que são optativas, que a gente pode puxar da grade de astronomia. Então, aqui no Brasil, são 3 ou 4 universidades, se eu não me engano. Tem no Valongo, que é onde eu fiz o doutorado, tem curso de astronomia, na USP, no Rio Grande do Sul. Então, só me vem essas 3 agora em mente, que são são focadas em astronomia. Mas no restante do país é curso de física que a gente tem que fazer. E aí depois fazer a especialização em astronomia. E uma das coisas que as pessoas não entendem, num país onde ainda não temos a astronomia, como Moçambique, é que qual é a importância da astronomia? O que a astronomia pode vir a oferecer à comunidade, ao povo moçambicano e ao mundo inteiro? Algo de especial que pode oferecer, um benefício direto que as pessoas podem ter da astronomia. Então, o trabalho de divulgação científica visa também trazer para o povo, tentar demonstrar qual é a vantagem de fazer astronomia, qual é o benefício que o povo teria e por que estamos a fazer exatamente a astronomia. Então, a divulgação científica tem sido um grande trabalho cá em Moçambique. Imagine um país onde não se fala tanto da astronomia. Em Moçambique quase que não se fala da astronomia. É pouca gente que já ouviu falar da astronomia, mesmo com o trabalho que temos feito, as lives. Agora as lives e o trabalho tem ocorrido muito mais pela internet, porque por causa da situação da pandemia em que nós estamos, então tem ocorrido mais pela internet, mas mesmo assim conseguimos alcançar poucas pessoas em Moçambique, e a maioria ainda fica assim com dúvida. E uma das coisas também que tem me inquietado é a questão da desmistificação, aliás, da negacionismo à ciência, né? O negacionismo científico e os mitos que têm ocorrido por aí. Não sei se o Brasil também tem tantos mitos assim, e o negacionismo científico, o terraplanismo faz parte também. Como é que tem lidado com isso? Aqui também. Aqui a gente tem de tudo um pouco. Tem muito negacionismo. Nosso presidente, né, ele, de uma certa forma, estimula esse tipo de coisa, né, sempre desacreditando da ciência. Então, assim, é muito complicado. Né? Sempre teve, né, porque eu acho que a ausência de conhecimento dá vazão para essas coisas. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu pegava muita carona, e sempre que eu falava de astronomia, as pessoas confundiam com astrologia. Então, você faz astrologia, que era o que as pessoas mais conectavam. Então, hoje em dia, tipo, falam de gastronomia, né? Ah, você faz gastronomia? Não, é astronomia. Então, assim, tem muitos mitos, muitos. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem percebido também a necessidade de estar dedicando à divulgação, justamente para combater essas fake news. Né? Porque assim, a gente faz um trabalho muito bacana, a ciência no Brasil, né? Só que a gente conversa muito para nós mesmos, nos nossos seminários, nas conferências, e a população acaba não tendo acesso a esse conhecimento. E aí dá vazão, dá lugar para esse tipo de negacionismo, para terraplanismo. Então, hoje aqui no Brasil, a gente tem, a SAB tem feito algumas, que a Sociedade Astronômica Brasileira também tem feito algumas lives semanais, né? E tem vários pesquisadores, né, estudantes de graduação, de mestrado, doutorado, que tem aí canais no YouTube para explicar um pouco de ciência, né, para tentar desmistificar o que é astronomia, né, porque a astronomia, ela de fato, ela traz benefícios muito grandes para
para a sociedade, né? Até mesmo a gente sabe as telas do celular, né? As câmeras digitais, né? Então assim, a gente tem benefícios muito práticos, a questão de exames, né? De mamografia, então tem questão de estudo de raio-x, até satélites de comunicação, né? A gente tem satélites para observar os nossos objetos em outros comprimentos de onda que a gente não pode observar da Terra por conta da nossa atmosfera. E quanto mais a tecnologia avança, né, para que a gente possa ter melhores satélites, isso traz benefícios incríveis para a sociedade, né? Vai ter melhores satélites de comunicação, a questão do próprio Wi-Fi, né, que foi também foi criado para questões militares, mas a astronomia utiliza muito, e isso pode ampliar isso para o mundo inteiro. Então a gente sabe que tem vários benefícios práticos, então a gente precisa falar, né? A gente precisa ajudar essas pessoas que não conhecem, porque de fato, se eu não falo e alguém que fala uma coisa errada, né, vai, com certeza aquele que está falando, mesmo ele falando errado, isso vai ficar no subconsciente das pessoas, as pessoas vão reproduzir aquilo. Então, se eu sei que é correto, eu tenho que falar, né? Explicar um pouco. Mas aqui no Brasil tá difícil, né? Então, tem muitas pessoas que, assim, a questão do terraplanismo, nossa, usam cada argumento, sendo que no final das contas, desde o século, eu não lembro, 5, 6, já foi provada a circunferência da Terra, né? Então, aquele experimento clássico lá da Torre de Pisa, se eu não me engano, né? Então, mostrou a circunferência, e hoje em dia, século XXI, as pessoas querendo retroceder, né? Tipo, pois é. Complicado. A questão Não, o que me incomoda mais são os terraplanistas. Esses são os inimigos. Bom, eles são enfáticos, né? Eles realmente incomodam, né? Porque eles querem usar argumentos que não fazem lógica para explicar o que a gente mesmo com todos os argumentos que nós temos atualmente, eles continuam sendo pessoas que negam de alguma forma a ciência, nesse caso, tentam criticar sem bases, percebe? Sim. Usamos alguém falou, eu até uma vez estava estudando o terraplanismo aqui no Brasil, né, para saber, lendo um pouco sobre isso, para saber quem eram as pessoas. Tipo, se não tem ninguém de física, óbvio, são pessoas de qualquer área querendo falar sobre uma coisa que não conhecem, né? Então, assim, eu acho muito difícil. É achismo de verdade, né? É achismo. Então, se eles sentassem para conversar com as pessoas que estudam o assunto, né, para ter algum embasamento e aí sim refutar a teoria, né, seria diferente. Mas hoje em dia o que a gente vê é simplesmente achismo. Não, eu não acredito e pronto. Então, se eu não acredito, eu vou criar argumentos para que sustentem o meu achismo. E, enfim, é difícil. Oi? Obrigada, Lezindo, pelo comentário, viu? A gente tenta, né, continuar, né? Porque eu vejo realmente isso motiva as pessoas. Sim. O Lizindo é um amigo lá que tem também ajudado muito, tem contribuído muito para o avanço do projeto de Detetives do Cosmos. Uhum. Bom, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade e dizer que vai em frente com os seus projetos. E agora poderia explicar um pouco sobre o projeto, não sei se explicou, sobre o atual projeto de núcleos ativos de galáxias. Sim, eu fiz uns slidezinhos assim, eu queria só mostrar um pouquinho do que eu... Tem quanto tempo para falar? Quanto tempo mais? Eu acredito que mais uns 25, 30 minutos, mas dá para mostrar, pode. Tá, pode mostrar. Não vou falar muito não, só trouxe algumas coisas assim para contextualizar as pessoas e eu falo um pouquinho do trabalho. Tudo bem. Tá. Vou compartilhar, tá? Deixa eu ver se... eu vou compartilhar minha tela inteira porque tá no... Vocês conseguem ver? Não, ok, agora vou adicionar aqui. Tá. Eu preparei uns slides para explicar um pouquinho, porque assim, é um assunto muito abstrato, né? E acaba tendo as pessoas não acompanhando se não verem, né? Então, eu basicamente trabalho com duas... Oi?
Eu não te vejo Tudo mais, bem, então... Você consegue ver minha tela? Sim, consigo ver. Consegue ver? Aqui, assim. Eu tô vendo. Tá. Aí eu vou passar. Ok, tudo bem. Certo. Então, assim, eu trabalho com astrofísica extragaláctica, né? Então, o que é astrofísica extragaláctica? Então, a gente pode partir do nosso planeta Terra, né? Então, eu só ia te pedir se você puder mutar seu microfone, que aí senão eu vou acabar me perdendo. Não percebi? Tá. Eu falei, se você puder mutar seu microfone, porque como tem um ruído, eu acabo me perdendo na hora de falar. Aí só eu agradeceria. Obrigada. E aí você pode ficar livre para desmutar na hora que você quiser conversar ou quiser interromper, fazer alguma pergunta. Então, eu trouxe os slides para mostrar para o pessoal um pouquinho do que eu faço, né? Então, para entender um pouquinho o que é astrofísica extragaláctica, eu queria falar um pouquinho de onde nós estamos no universo. Né? Eu não trouxe um gráfico, eu gosto de mostrar um filmezinho que vai mostrando as escalas. Então, a gente tem o planeta Terra está dentro do nosso sistema solar, que é um sistema maior. Então, o sistema solar está dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea. A Via Láctea está dentro de um grupo local. E esse grupo local, né, ele está dentro de um super grupo local. Então, as estruturas do universo, elas estão organizadas de forma hierárquica. Né? Então, se a gente pensar que a gente tem um estudo de astrofísica que ocorre dentro da galáxia, da nossa galáxia, a gente pode pensar numa astrofísica extragaláctica, que é isso que eu faço. Eu estudo corpos que estão fora da nossa galáxia. Então, eu tenho basicamente duas linhas de pesquisa. A primeira delas é o estudo do ambiente de grupos e aglomerados de galáxias. O que são esses grupos e aglomerados? São conjuntos de galáxias, né? Então, nós temos galáxias dentro desses sistemas, né? Desses grupos e aglomerados. Nós também temos um gás que permeia esse ambiente, né, entre as galáxias, e nós temos também poeira e outros, tem matéria escura, né, que faz parte desse ambiente. Então eu trouxe um videozinho para vocês, que eu espero que diminuir o som, que vai mostrar um pouquinho do que é que eu tô falando. Então, isso aqui mostra a estrutura em grande escala no universo. Então, o universo, ele não é homogêneo, né, ele é composto por vazios, que são essas regiões aqui, não sei se vocês veem meu mouse, né, são essas regiões que não tem nada, tem uns filamentos, e na intersecção desses filamentos, por exemplo, são essas regiões aqui com maior luminosidade, e estão os aglomerados de galáxias. Então, esses aglomerados, que são as estruturas maiores estruturas que a gente conhece que está em equilíbrio, né, são virializadas no universo, elas estão nessa região e elas são alimentadas por esses grupos, que são corpos menores. Então, grupos, eles estão na base da hierarquia, né, e aglomerados, eles são as estruturas mais virializadas. Então, dentro desses ambientes, né, que eu já falei de grupos e aglomerados, então tem as galáxias, que são, por exemplo, tá dando zoom, né? Então a gente vai ver que então, esses corpinhos aqui são partículas, essa simulação é de matéria escura, mas a gente tem as galáxias também permeando esse ambiente. Então a gente vai para a escala menorzinha, que são de galáxias, né? As regiões centrais de aglomerados, até o macro, que é o que a gente vê no universo, que é toda essa região que está sendo mostrada aqui. Então, deixa eu ver, passar aqui. Mas o que são esses grupos e aglomerados, né? Então, aglomerados, né, eles são mais ricos do que grupos, eles têm da ordem de 100 a centenas a milhares de galáxias, né? Então, galáxias, a gente tem de vários tipos, que são galáxias que têm formação de estrelas, galáxias que já morreram, ou seja, já consumiram seu gás e não estão mais formando estrela. Aqui a gente tem tudo isso em ambientes de grupos e aglomerados, né? Em aglomerados a gente tem majoritariamente a população formada por galáxias que não têm formação de estrelas, né? São galáxias elípticas, galáxias já evoluídas, mais velhas, mais maçudas. Já em grupos, né, que são estruturas menores, né, a gente tem tanto galáxias velhas como galáxias em interação, que é o caso do que eu mostro aqui desse quinteto de Seyfert. Quinteto de Stefan. Né? Esse é um grupo compacto, e nesses ambientes a gente vê que por ser um ambiente muito denso, tem bastante interação entre as galáxias. Então a gente vê, eu vou mostrar mais para frente para vocês que o que a gente está tentando fazer é estudar como o ambiente ele impacta no desenvolvimento dessa galáxia, que a gente chama de evolução dessa galáxia. Por exemplo, eu peguei essa animação de um ilustrador na internet, na próxima imagem tem os créditos. Então, por exemplo, se eu tenho uma galáxia normal, uma galáxia, né, que está evoluindo fora de um ambiente de grupos, ela vai passar a sua vida, vai consumir o gás à medida que for passando o tempo, esse gás vai se transformar em estrela e a galáxia ela vai morrer com a forma que ela tem mesmo, né, de espiral, com o bojo, o disco, né, e vai consumir todo aquele gás, vai formar estrela e
vai ficar daquela forma. Mas no ambiente de grupos, a gente tem outros efeitos que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, por ser um ambiente muito denso, o gás muito quente, um gás que é um gás interaglomerado, então ele faz com que, por exemplo, né, a galáxia, à medida que ela vai entrando nesse ambiente, esse vapor desse gás quente que já está no ambiente, ele pode varrer esse gás frio que está na galáxia, que seria um combustível, por exemplo, para formar novas estrelas. Né? E aí a galáxia ela pode ser uma galáxia que vai ficar com um formato de espiral, um formato bonitinho que ela entrou, né? Mas não vai ter como formar estrela, porque todo o gás que ela tinha, que era o combustível, foi expulso. Também a gente tem outros tipos de interação, por exemplo, que eu mostro aqui essa ilustração foi feita por essa pessoa aqui. Né? Por exemplo, aqui tem uma galáxia que é uma galáxia massiva, né, maçuda, de maior massa, e tem algumas galáxias menorzinhas. Então essas galáxias elas meio que assediam, né, elas atormentam essa galáxia, e é o que a gente chama de fusões menores, né? Então uma galáxia que é de maior massa, ela captura as galáxias de menor massa que estão na sua vizinhança, né, e acaba aumentando de massa. Então uma outra também essas são interações menores, e a gente também tem fusões que são fusões maiores, que são fusões entre galáxias de mesmo assim, proporção de massa. E elas, em geral, o produto delas pode ser uma galáxia elíptica, pode ser uma galáxia, né, que duas espirais se fundindo, e vai ter um produto no final. Então, nesse ambiente de grupos, a gente tem todos esses processos atuando. E aí o que eu tento entender é quais são os processos dominantes para que essa galáxia, para, por exemplo, modificação das propriedades das galáxias, das propriedades dessas galáxias. E o que eu chamo de propriedade? Eu chamo de propriedade massa, por exemplo, a taxa de formação estelar, o quanto ela está formando estrela. Então, eu vejo o quanto isso impacta. Uma outra coisa que a gente também tenta analisar do nosso trabalho, né, já vou passar para o próximo tópico, por exemplo, né, sobre a questão das órbitas das galáxias, sobre as velocidades dessas galáxias. Então, a gente sabe que os aglomerados e grupos, eles são as maiores estruturas do universo, mas nem todos eles são estruturas colapsadas, ou seja, já está ali, todas as galáxias são, de fato, pertencentes àquele grupo, àquele aglomerado, mas não necessariamente eles estão em estado de virialização, de equilíbrio. Então, eu tento ver, né, como a partir da análise da dispersão de velocidades, ou seja, do quanto essa galáxia está se movendo dentro do grupo, se ele tem uma distribuição de velocidades mais semelhante a uma distribuição gaussiana, né, que é a distribuição que a gente chama de distribuição normal. Então tem uma distribuição que é tipo corneta, assim, de sino, né, quando as estruturas são virializadas, ou se ela não está em estado de virialização. Por exemplo, tem galáxias com órbitas completamente aleatórias, né, a gente vê também múltiplos picos de gaussianas. O que isso significa? Em aglomerados, que são estruturas mais evoluídas, né, que estão em equilíbrio dinâmico, a gente vê algumas relações pré-estabelecidas. O que isso significa? A gente tem que, à medida que a gente tem o aglomerado, né, e a gente vê que quando o aglomerado ele é virializado, por exemplo, a gente tem uma relação que é muito clássica na física extragaláctica, que é a relação morfologia-densidade. O que isso significa? Significa que as galáxias mais massivas elas vão estar no centro e as menos massivas mais distantes. Porque as galáxias mais massivas elas vão estar dentro, né? E as galáxias menos massivas vão estar nas regiões mais periféricas. Né? Então a gente vê algumas relações, a gente vê também a questão da massa, né? Então a gente vai comparando, né? Se o aglomerado ele está em estado de virialização, ele vai ter esses tipos de propriedades. Em geral, as galáxias vão ser mais velhas, né? Vai ter um gás muito quente emitindo em raio-x. E quando o sistema ele não está em equilíbrio dinâmico, né, o aglomerado ele não está em estado de equilíbrio, a gente pode ver múltiplos picos em raio-x, a gente pode ver galáxias de tudo quanto é tipo, galáxias espirais na região mais central, né, então a gente vê muitos processos de interação atuando nesse ambiente, e aí eu tento analisar isso e verificar como esse estado dinâmico do sistema vai impactar diretamente essas propriedades que eu já citei. Um outro trabalho que eu tenho me dedicado, né, também já não é tanto voltado para a área de astrofísica de aglomerados e grupos, mas estudando um indivíduo específico, né, que são fontes que a gente chama de CSS GPS. Então, são fontes muito compactas em rádio. Então, essas fontes elas têm um jato que é muito jovem. Esse jato ele acabou de ser lançado pelo núcleo ativo.
E aí eu vou falar para vocês o que é um núcleo ativo. Então, todo mundo fala de buraco negro, a maioria das pessoas conhece o buraco negro, e o buraco negro ele pode estar no centro, um buraco negro supermassivo, ele pode estar localizado no centro de uma galáxia. Então, uma galáxia pode ser galáxia espiral, pode ser uma galáxia que é redondinha, ou pode ser uma galáxia que é tipo disco, né, galáxias elípticas ou galáxias espirais. E nessa região metrocentral a gente tem um núcleo que está em atividade, ou seja, tem um buraco negro que está acretando matéria. Então, se ele está acretando matéria, que é o que esse vídeo está mostrando aqui, em determinado momento ele vai lançar esses jatos. Então, esse jato ele é lançado pelo buraco negro. Então, o que eu estou estudando? Eu estou estudando essas fontes que a gente chama que são fontes muito compactas em rádio, né? Que rádio é para você entender o que é rádio, você pode pensar na questão do espectro eletromagnético. Então, o arco-íris, né? Cada corzinha daquele arco-íris tem uma frequência, né? E a gente distribui essas frequências no intervalo de comprimento de onda. Né? E aí seria legal ter mostrado, mas para explicar de forma clara. Então, para cada faixa, a gente tem um comprimento de onda específico, e a gente tem o comprimento de onda do rádio, né? Que não é como a gente vê os objetos no óptico, por exemplo, né? Eu consigo ver as coisas aqui de casa, em rádio eu tenho que usar uma frequência específica. Então, essas fontes, elas são muito compactas, né? Essas fontes CSS, GPS, elas são muito compactas em rádio, e aí eu estou tentando ver como elas se parecem em outro comprimento de onda, por exemplo, no óptico. Então, a gente tem esse núcleo ativo que como mostra no videozinho, né? A gente tem a galáxia aqui, tem esse disco de acreção e o buraco negro, que é essa parte muito disco de poeira, né? E tem o disco de acreção, que é essa parte mais próxima do centro, perto do buraco negro. Então, aqui são jatos. Então, eu estou estudando qual é o impacto desse jato que acabou de ser lançado pelo núcleo nas propriedades das propriedades, na propriedade ou na população estelar dessa galáxia. Então, o que a gente tem, o que a gente tem encontrado, né? Que de fato, eu acho que eu não, deixa eu ver aqui, tá? Alguns trabalhos na literatura indicam que essas fontes, né, que nós estamos estudando, que são esses AGNs jovens, né, que são fontes são muito compactas, né, que tem uma emissão que não é de origem estelar, a emissão dos AGNs é de origem não estelar, de origem térmica, né? Então, assim, alguns artigos na literatura acreditam que essas fontes elas podem ser progenitoras, nas fontes CSS, GPS, elas podem ser progenitoras de galáxias muito luminosos, muito brilhantes em rádio, que são essas Fanaroff Relay 1 e Fanaroff Relay 2. Então, são fontes assim, que o jato já é muito desenvolvido. E o que eu estou tentando estudar nesse trabalho é verificar, né, como eu já falei, né, qual é o impacto desse jato nas propriedades. Eu não coloquei alguns resultados aqui, mas o que a gente tem encontrado é que a gente tem de tudo na população estelar, né? De população estelar, a gente tem tanto galáxias elípticas quanto galáxias espirais, galáxias com taxa de formação estelar e outras com pouca taxa de formação estelar. E para esse trabalho específico, que a gente tem notado é que não tem o fato da galáxia ter um jato não significa que esse jato já tem impacto significativo por exemplo, quanta estrela está sendo formada nessa galáxia, né? Então, eu espero, acho que eu só preparei isso aqui, deixa eu ver, esse é o meu último slide, né? Então foi só um apanhado geral sobre o que eu faço, né? Provavelmente, em outra oportunidade, deixa eu parar a minha... Você pode tirar, se quiser, a minha tela, né? Então, em outra oportunidade eu posso entrar com mais detalhes sobre o que... Nossa, eu não sei como é que para. Stop screen. Né? Em outra oportunidade eu posso entrar com mais detalhes sobre o que eu faço, né? E a princípio é isso, né? Então, se tiverem ficado dúvidas, eu posso explicar para vocês com mais detalhes, né? E é só isso. É isso, Edson. Se quiser perguntar, se tiver perguntas no chat, quiserem que eu entre em detalhes no trabalho, eu posso entrar em detalhes. Seu microfone está mudo. Bom, parabéns mais uma vez, parabéns. Gostei da apresentação, bela apresentação. E parece que tivemos um pequeno problema, que os amigos do YouTube não conseguem acessar a live, só pelo Facebook, pela página de Detetive do Cosmos. Então, mais tarde, mas não te preocupes, mais tarde eu vou aqui partilhar no YouTube. Vai ficar pelo YouTube. Infelizmente, mas gostei da apresentação, uma bela apresentação. Eu acredito que
teremos mais oportunidades, mais vezes, em que poderemos partilhar as nossas experiências e podemos também, assim, criar talvez uns pequenos debates e, quem sabe, mais oportunidades. Eu creio que haverá mais oportunidades dessas. Tem o Wagner, parabenizar aqui o projeto Detetives do Cosmos e alguns outros amigos aí. E temos também a Tatiane Correia. A Tatiana também parabenizar o projeto aqui e a live. Bom, eu acho que não há dúvidas aqui, até agora não foram colocadas questões que possam que podemos responder aqui, mas enquanto isso nós podemos prosseguir ou tem mais alguma coisa que possa partilhar conosco ou apenas aquele slide? Você quer ver mais coisas do trabalho? Não. Se tiver algo assim sobre a sua experiência. Bom, certo. E quais são. Tem realizado aí a divulgação científica, certo? Sim, assim, eu ultimamente tenho tido assim, pouco tempo para poder fazer divulgação. Então, à medida que as pessoas me pedem para dar um seminário, uma palestra, né, eu sempre me prontifico por causa da importância da causa, né? Mas eu, ultimamente tenho me dedicado mais à questão de desenvolvimento da minha pesquisa mesmo, que é a obrigação do meu, necessidade, na verdade, né, do meu pós-doutorado, pela questão da publicação e tal, e também e a parte de suporte do telescópio. Mas aqui eu não faço divulgação por minha conta, né? Então no nosso instituto, né, que é o Laboratório Nacional de Astrofísica, tem alguém que é dedicado a isso, que é a Mariângela. Então ela chama-se Sábados Crescentes, então uma vez por mês, né, tem uma palestra, tem uma atividade de divulgação. Então a gente faz, eu não colaboro, mas assim, a gente tem esse trabalho já feito, né? Algumas pessoas têm feito lives também no Instagram, né? Eu acompanho as lives da SAB, mas assim, também por conta da pandemia, né, os nossos trabalhos, assim, trabalho de divulgação também deram uma parada, né, os presenciais. No Laboratório Nacional de Astrofísica tem portas abertas, e esses sábados crescentes que estão sendo virtuais, eles também eram realizados lá na nossa sede, e aí os pós-docs e os pesquisadores também eram convidados para dar palestra, e é mais nesse sentido. Então, por minha conta, eu não faço divulgação, a não ser dando palestras mesmo, fazendo uma apresentação do meu trabalho, né, estimulando as pessoas. Mas também já está aqui a contribuir para a divulgação científica cá em Moçambique também, né? Sim. E aí, assim, à medida que as pessoas vão me convidando para palestrar, né, eu converso sobre isso, tento colocar numa linguagem mais acessível, né? Porque a gente acaba, com o passar do tempo, usando termos muito rebuscados para explicar coisas simples, né? Então, isso é um exercício difícil que a gente faz também, né? Para poder aproximar as pessoas ao que a gente estuda. Então, é isso. Temos também algum comentário aqui da Tatiane. Ela está falando mesmo contigo, Raquel. Sim, é muito legal isso. Que bom, Tatiane. Ela sente satisfeita vendo mulheres em astrofísica, não é? E ainda mulheres negras. Sim. Eu acho que uma das coisas assim, de não me fazer desistir nos momentos mais difíceis foi justamente isso, né? Saber que eu já tinha caminhado uma trajetória, né? Já tinha percorrido um longo percurso. E isso serve de motivação para os que estão vindo atrás. Então, isso também, para mim, é motivação, né? Então, eu consegui superar meus desafios, os meus medos, né? Os obstáculos que me colocavam diante de mim. Então, assim, eu acredito que isso, para mim, também, né, é um estímulo muito grande, que você possa continuar também a persistir seus sonhos, porque não quer dizer que vai ser fácil conquistá-los, né? Mas quer dizer que é possível. É uma coisa que eu sempre tá na minha cabeça. Hoje em dia eu corrigi a minha fala. Não é que qualquer um pode fazer o que eu fiz, né? É possível fazer o que eu fiz e fazer melhor, que é melhor ainda, né? Então, com as dicas, né? Então, as pessoas, por exemplo, a minha irmã não precisou sofrer quanto eu sofri, apesar de ter sofrido, né? Então, as pessoas, o meu filho já não vai precisar sofrer o que eu sofri, né? Vai sofrer outras coisas, né? Outros desafios, mas no que eu puder passar para ele de que
assim, de como resolver certas questões, eu vou fazer. Não só para os meus filhos, não só para os meus irmãos, mas não só para os brasileiros, mas também pelos moçambicanos e pelas pessoas que têm espalhado pelo mundo com necessidade, com desejo de fazer astronomia e têm encontrado barreiras. Muito interessante, muito interessante. E alguém também parabenizar a apresentação, o nosso amigo Luizinho aqui também. E, Obrigada, bom, obrigada, Tatiana. Eu acho que nós teremos outras oportunidades, como eu disse aqui, em que poderemos discutir mais alguns assuntos interessantes. E por hoje eu acho que podemos mesmo ficar por aqui. E os amigos poderão ver a live mais tarde também pelo YouTube. Tá, ok. Eu vou compartilhar depois. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que tem sido também alguém ocupado, tá? Todo mundo anda ocupado e o tempo é muito precioso, né? Não, mas é um privilégio estar aqui conversando com vocês. Um privilégio enorme. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Então, até a próxima, não é? Até. Tudo de bom para vocês. Okay. Obrigada, gente, por terem ficado até o final. Obrigado. Bom, ela se foi, a nossa amiga e convidada, e deixamos ter mais um comentário aqui do nosso amigo Vladimir. Uau, Vladimir! Chegou tarde o nosso amigo Vladimir, mas ele finalmente chegou aqui, onde ele diz: oi, pessoal. Só posso manifestar minha grande admiração pela Raquel, pelo seu profissionalismo e pelo seu desejo de contribuir com a causa necessária do empoderamento. Me sinto também muito satisfeito vendo o trabalho do Edson. Oh, muito obrigado. Parabéns pela live e parabéns para todos nós que temos feito a divulgação científica. Não importa onde é, não importa com quem e como nós realizamos. O importante é fazer chegar o conhecimento científico, o importante é inspirar as pessoas, seja onde for e como for. Parabéns para todos nós, estamos de parabéns, e que para o próximo final de semana a gente terá mais uma convidada. Como estamos no mês da mulher, nós teremos mais uma convidada, sim. Só a partir do próximo mês é que nós vamos poder fazer uma mistura e teremos convidadas de vários países para realizar a live. Temos aqui a Tatiana também. Mas puxa uma pena, achei que fosse pelo YouTube, fiquei esperando o alerta do aplicativo do YouTube. Uau, desculpe, Tatiana, eu também pensei que pudesse passar diretamente pelo YouTube, mas infelizmente quando tentei passar aqui pelo YouTube e Facebook, acabou passando a live simplesmente pelo Facebook. Então, eu vou deixar aqui mais tarde pelo YouTube, vou deixar aqui a live onde poderá ver desde o início. Muito obrigado. Obrigado também, Elizindo. Obrigado. Parabéns para todos nós. O nosso amigo aqui também, o Wagner. Uau, já está a aguardar a próxima. Parabéns, muito obrigado. E a próxima eu prometo que eu vou trazer alguém também super interessante, uma grande mulher que também tem contribuído muito para o desenvolvimento da ciência no mundo. Muito parabéns para todos nós e obrigado. Bom, eu acho que até aqui o mundo lusófono precisa de liderança de divulgação astronomia com você, amigo. Muito obrigado. Eu também pretendo unir, né, apesar de estarmos distantes fisicamente, alguns no Brasil, outros que nos veem de Portugal, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, e nós podemos estar unidos, estamos unidos pela mesma causa, que é, nesse caso, a astronomia e ciências espaciais, a divulgação científica nos une e vamos estar mais unidos, apesar da pandemia, apesar da situação em que o mundo se encontra, nós vamos fazer de tudo para poder chegar e fazer chegar a informação. Muito obrigado e até a próxima, amigos. O Detetive do Cosmo vem no próximo final de semana com mais um programa. Obrigado.